Olá pessoal, aqui é o professor Marcelino. Hoje nós vamos falar, pessoal, a respeito de cálculo do número de amostras e fatores impactantes, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito, pessoal, de desvio padrão, tá? Esse US igual a 10, né? Então esse é o desvio padrão de 10 unidades, tá bom? E a gente vai falar também um pouquinho de intervalo de confiança, 95%, e erro relativo, né, de 5%, tá bom? Mas exatamente onde eu quero chegar, né, pessoal? Eu quero mostrar para vocês que a variabilidade dos processos impactam nos números de amostras que a gente precisa extrair, né, do nosso processo, tá bom? Então aqui, por exemplo, nessa primeira análise aqui, pessoal, tá? O que ocorre aqui? Aqui a gente tem um desvio padrão de 10, tá? Com um nível de confiança exigido, né, de 95%, tá? E o cálculo do número de amostras previstos, né, é de 18 unidades, tá? Então eu preciso de 18 amostras para satisfazer essa exigência do Minitab, né, com relação a esse grupo de amostra, né, dentro destes parâmetros, né, intervalo de confiança de 95%, erro relativo de 5% e daí por diante, tá bom? Muito bem. O que ocorre, né, pessoal? Num segundo momento, nós alteramos aqui o parâmetro de intervalo de confiança, então foi aumentado o nível de confiança, tá? E o que se conclui, né, com o aumento desse nível de confiança? Conclui que para este mesmo processo, né, ou seja, um processo com um desvio padrão de 10 unidades e um nível de confiança de 99%, olha o que aconteceu, aumentou o número de amostras exigidas pelo Minitab, tá? Então saiu de 18 e foi para 31, tá? O que isso quer dizer exatamente, tá, pessoal? Que à medida que eu necessito aumentar o meu nível de confiança com relação aos dados que eu tenho também que ter mais amostras disponíveis, né, ou extrair mais amostras do meu processo, tá bom? Muito bem. E numa terceira situação, pessoal, o que aconteceu? Eu tenho uma diferença no meu desvio padrão mesmo, tá? Então o que aconteceu? O desvio padrão desse grupo de amostras, ele aumentou, tá? Saiu de 10 e foi para 25, tá? E o que acontece quando isso acontece no processo, né, pessoal? Bom, para eu manter esse mesmo nível de confiança de 99%, que é bastante exigente, né, pessoal? Então o Minitab vai me pedir muito mais amostras, tá? Por quê? Porque ele está detectando uma super instabilidade no meu processo. Então eu tinha desvios padrão de 10 e agora eu passei para um desvio padrão de 25. Isso quer dizer que o processo ganhou uma instabilidade maior, né? Tem uma variabilidade nesse processo muito maior, tá? Então ocorreu algum problema nesse processo, tá? E esse problema se reflete no número de amostras necessário para eu validar esse grupo, né, de amostras por um Minitab. Então eu saí de 18, fui para 31 e depois daí, com o aumento do meu desvio padrão, o Minitab pede muito mais amostras, né, pessoal? Então eram 18 amostras necessárias, depois 31 amostras necessárias e depois 329, né? Então nós concluímos o que com tudo isso, né, pessoal? Que as variabilidades dos processos, sim, impactam no número de validação de amostras, ok? Então quanto mais instável estiver o meu processo, mais amostras eu preciso para validar esse processo, tá bom? Então essa é a dica de hoje do professor Marcelino. Gostaria de mandar um abraço para todos vocês, tá bom? Fiquem em paz e fiquem protegidos. Tchau, tchau.